Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Centro White Responde. Nós queremos agradecer a sua participação, queremos agradecer a sua audiência. Temos recebido em nosso site muitas questões, perguntas que são enviadas pelos nossos participantes. E eu queria incentivar você também, se você tiver alguma pergunta ligada ao tema do dom profético, ao tema do espírito de profecia nos escritos de Ellen G. White, mande a sua dúvida para o nosso departamento, para o site que aparece aí na sua tela, centrowhite.org.br, e você também será contemplado e nós vamos ter a honra de responder a sua pergunta aqui no nosso Centro White Responde. No nosso episódio de hoje, nós vamos tratar de um tema bastante delicado. Aliás, as perguntas que nós recebemos aqui são sempre perguntas muito delicadas, não é? E hoje não é diferente. Hoje nós queremos falar sobre um tema muito complexo, que tem a ver com a questão do momento em que o profeta recebe a visão. Então, eu introduzo esse episódio com uma pergunta. As visões que Ellen White recebia eram provenientes de um transtorno mental? Será que ela tinha alguma coisa, alguma disfunção física ou neurológica que permitia que ela visse e ouvisse vozes e tivesse contato com mensagens que viriam de outras fontes? Eu quero introduzir esse momento lendo com vocês um texto para poder mostrar o que é uma visão. Eu quero chamar a sua atenção para o que está escrito no livro de Daniel, capítulo 8, e o verso 18, quando o profeta Daniel nos diz: falava ele, Deus, comigo, quando caí sem sentidos, rosto em terra. O processo de uma visão não é algo natural. O processo de uma visão é o momento em que Deus assume o controle daquele espaço e daquela pessoa. No caso do profeta, o profeta se torna um porta-voz de Deus. Portanto, ele se torna um instrumento nas mãos de Deus para comunicar aquilo que Deus vai revelar para ele. Portanto, quando a gente tiver a oportunidade de ver alguém em visão, é óbvio que em nossos dias nós não tivemos essa oportunidade, mas quem sabe no céu nós teremos essa oportunidade de conhecer e compreender como se dá o processo de uma visão. No caso de Ellen White, quando ela iniciou o seu ministério profético, com 17 anos, muitas pessoas acusavam-na de que ela tinha visão com base em ataques epiléticos. Ou seja, ela entrava em momentos de transtornos neurológicos, transtornos mentais. E a partir desse momento, então, é que ela recebia suas visões. E ela foi muito criticada em função disso. Mas eu quero lembrar você que Ellen White, nos 20 primeiros anos do seu ofício profético, ela recebeu mais de 200 visões públicas. Ou seja, ela estava dentro de uma igreja e as pessoas viam-na receber uma visão. As pessoas estavam presentes naquele momento. Portanto, elas poderiam presenciar aquela cena, aquele momento em que ela entrava em estado de visão. Às vezes, Ellen White estava em um funeral e Deus aparecia a ela em uma visão. Às vezes, ela estava em uma campal com milhares de pessoas e Deus aparecia a ela em uma visão. É claro, é evidente que se nessas circunstâncias as pessoas vissem reações estranhas,
que fossem produto de transtornos mentais ou neurológicos, é claro, é evidente que essas pessoas dariam testemunho. Olha, isso aí não passa de visões epiléticas. E ao longo da sua caminhada como profetisa, Ellen White teve que conviver com essa acusação. Mas eu quero dizer a vocês que não foi só durante os seus dias enquanto ela era profetisa, porque na década de 1980, um pediatra, que era um médico americano chamado Delbert Hooder, ele escreveu uma matéria para uma revista daquela época, afirmando que as visões de Ellen White eram visões que baseavam-se em complexas manifestações psicomotoras, ou seja, deixando uma grande margem para que ela tinha ataques epiléticos. Eu quero lembrar você que quando uma pessoa tem um ataque epilético, a pessoa ela entra em um processo de transtorno, ela se contorce, a sua língua entra para dentro da boca, a pessoa espuma, sai uma certa saliva da sua boca, ela começa a tremer no chão. Isso é algo que não se manifestou na experiência do ministério profético de Ellen G. White. Mas não foi só esse médico que fez esta afirmação. Outros médicos também tiveram a ousadia de afirmar que ela havia tido visões a partir de ataques epiléticos. Por exemplo, um doutor chamado Molerus Cooperus, um dermatologista aposentado, ele fez uma alegação semelhante à do Dr. Hodder, afirmando que Ellen White possuía visões com base em ataques epiléticos que ocorriam no seu lobo temporal. Porém, esse assunto, quando veio ao campo científico, a igreja tomou providências e pediu que um grupo de médicos especialistas na área de neurologia e psiquiatria analisassem o assunto. E, portanto, 8 médicos da Universidade de Loma Linda, na Califórnia, fizeram um estudo e apresentaram um relatório que realmente analisava o conteúdo dessas visões e que analisava as várias possibilidades dela ter ou não ter transtornos no seu lobo temporal. E, com certeza, esse relatório veio à tona. E quando o relatório veio à tona, os médicos assinaram dizendo de que não há evidências convincentes de que Ellen White sofria algum tipo de epilepsia. E não há possibilidade de que esse tipo de epilepsia tenha sido responsável pelas suas visões. Portanto, esta é uma compreensão científica de pessoas que fazem pesquisas, que trabalham no campo laboratorial e que analisaram o assunto de uma forma imparcial. Mas eu queria destacar, encerrando esse momento, dizendo a todos vocês que um personagem da nossa história da Igreja Adventista, chamado John Loughborough, teve a oportunidade de presenciar Ellen White em 55 visões. Ele estava presente enquanto ela estava recebendo uma visão. E ele registra todos esses momentos com as seguintes palavras: Ellen White não respirava, a sua pele não perdia a sua coloração, o seu coração continuava batendo, as pessoas que estavam presentes, elas se mantinham quietas, reverentes e em estado de oração, aguardando o momento em que aquela visão se concluiria, para então
eles poderem perguntar à profetisa sobre o que Deus havia revelado a ela a respeito da vida deles, da vida daqueles que estavam ali presentes naquele momento. E assim sendo, colegas, meus queridos amigos, nós jamais podemos imaginar que Ellen G. White recebeu visões com base em transtornos mentais, com base em epilepsia. Isso seria uma coisa incabível, porque uma pessoa que tem transtornos mentais jamais poderia escrever o que Ellen White escreveu. Que Deus abençoe você. Nos vemos no próximo episódio.